Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Ricardo, idealizador de um projeto de educação científica, tecnológica e digital, um projeto de educação 4.0, e é disso que eu quero falar para vocês. Eu estou aqui para representar a Dogomake, Escola de Tecnologia e Inovação, editora Dogomake. A gente costuma dizer, o futuro de quem faz, o futuro é maker. Na verdade, a pronúncia seria do go maker, que é vai faça maker, né? Eu estou aqui para falar de um projeto de educação 4.0 fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC Educação 4.0. Eu vou falar do mundo tecnológico, a cultura digital para a garantia de cidadania para o século XXI. Na verdade, é um projeto de educação científica, educação tecnológica e educação digital, alicerçado na BNCC, que traz consigo o pensamento computacional e a robótica computacional. É disso que eu quero falar com vocês. Para falar disso, eu preciso usar uma frase que nos motiva muito, a frase de Neil Gersfield, do Centro de Bits e Átomo do MIT. Neil, ele é o idealizador do Fab Lab, né? Ele entusiasta da cultura maker. Ele diz o seguinte: dê as ferramentas certas a pessoas comuns e elas farão coisas extraordinárias. Quem são essas pessoas comuns? São pessoas como nós todos, pessoas que estudam, que estão na escola pública, na escola privada, o estudante, o professor, pessoas comuns. Se elas tiverem acesso a ferramentas certas, elas serão capazes de fazer coisas extraordinárias. Isso vai fazer todo sentido até o final da minha apresentação. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão. Nós sabemos que o mundo mudou, a tecnologia mudou a nossa forma de viver. A tecnologia tem influenciado na nossa forma de se comunicar, de interagir com o mundo. A nossa mobilidade urbana foi modificada por conta dos aplicativos de mobilidade urbana, né? Como Uber, 99, entre outros. A nossa forma de se alimentar com aplicativos de delivery, como iFood, entre outros, mudou a nossa forma de se alimentar e a nossa forma de se comunicar, né? Redes sociais, e-mails, WhatsApp. Então, há mais de 20 anos atrás, se você quisesse se comunicar, você tinha que alguém muito longe de você, você tinha que escrever uma carta ou enviar um fax, ou mesmo pegar algumas fichinhas e caminhar alguns quilômetros, torcer para que o sol não tivesse muito forte ou que não chovesse, para encontrar um orelhão para fazer uma ligação de 2 minutos e meio e torcer para que não estivesse vandalizado. Só que o mundo mudou para que geração? Para a geração analógica, que transitou do mundo analógico para o mundo digital, que são os chamados imigrantes digitais. Mas para a atual geração hoje de estudantes que estão do 6º ao 9º ano, o mundo não mudou para eles. O mundo para eles, quando eles nasceram, já existia o TikTok, já existiam as redes sociais, o WhatsApp. O mundo é desse jeito, é a geração TikTok. Então, os estudantes hoje, que estão matriculados nas escolas do 6º ao 9º ano, o mundo sempre foi, sempre será desse jeito, com mais avanços tecnológicos. Então, a escola precisa mudar, já que a forma com que o aluno interage com o conhecimento mudou. Se Dom Pedro voltasse hoje e olhasse para a escola, ele ia dizer assim: poxa, mas a escola está do mesmo jeito que eu deixei, nada mudou. Então nós temos que refletir, pensar nisso, e a escola precisa mudar. O aluno hoje, ele tem acesso à tecnologia, mas a pergunta é, ele tem acesso à tecnologia, ele vem, né? A grande parte dos alunos tem acesso a uma ferramenta dessa, a pergunta é, ele compreende o que ele utiliza? Ele tem acesso a informações ou acesso a desinformações? Ele tem acesso a conhecimento válido ou um bocado, né, de coisas que ele lê na internet que parece ser conhecimento, mas na verdade não é? O grande detalhe é que esse aluno precisa receber educação tecnológica e digital, educação científica, tecnológica e digital. A nova Política Nacional de Educação Digital está aí para nos falar sobre isso. Não só ela, como a Base Nacional Comum Curricular está aí. Eu estou falando para você de quê? De um projeto de educação científica, educação tecnológica e educação digital baseado na BNCC. E quando eu falo na educação científica, a BNCC diz que o aluno precisa exercitar a curiosidade intelectual para promover investigação. Exercitar a curiosidade intelectual para quê? Para promover investigação, reflexão e análise crítica
Imaginação, criatividade para solucionar problemas. Porque no século XXI, nós precisamos buscar a cidadania do século XXI. E o cidadão do século XXI é aquele cidadão que tem a capacidade, competências e habilidades do século XXI. E uma das principais habilidades do século XXI é a capacidade de você resolver problemas reais. E aí você tem, na investigação científica, na educação científica, exercitar a curiosidade intelectual para promover a investigação. Para quê? Para solucionar problemas. Se nós formos olhar a competência número 4, que trata de linguagem, que diz que o aluno precisa dominar as várias formas de linguagem. Ele precisa dominar a linguagem escrita, a linguagem verbal, a linguagem corporal, a linguagem gestual, incluindo a linguagem digital. Veja que a BNCC, ela é muito clara quando ela diz assim, que tem que incluir a linguagem digital como uma forma de linguagem. Eu estou falando de educação digital. E aí vai na competência 5, que trata do mundo tecnológico e da cultura digital, a competência 5 vai falar que o aluno ele não tem só que utilizar tecnologia digital, não é só utilizar tecnologia digital. Ele precisa compreender, utilizar e criar tecnologia digital de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então ele diz o seguinte, o aluno para utilizar, primeiro ele tem que compreender para quê? Para utilizar. E se ele compreende, utiliza, ele tem que ser capaz de criar tecnologias digitais. Mas não é de qualquer forma, ele tem que ser um cidadão ético e reflexivo no uso da tecnologia. Ele tem que utilizar, compreender e criar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas, inclusive incluindo a escola. Está aí incluindo a escola. A BNCC traz isso. E aí vai trazer o pensamento computacional, o estudo de algoritmo. Ao longo do texto da BNCC, fala-se muito no pensamento computacional. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida para o século XXI, a habilidade de solucionar problemas. E o algoritmo está em tudo. O algoritmo está no celular, o algoritmo está no notebook, o algoritmo está na sua TV, na sua Smart TV tem algoritmo, no relógio tem algoritmo. Então, a gente vive um mundo cercado de algoritmo. Então, para que eu compreenda o mundo, eu tenho que dominar o conhecimento de algoritmo. Então, isso somente acontecerá através de uma educação científica, tecnológica e digital. E falando em BNCC, ela tem etapas, né, muitas etapas e dimensões, e aí ela vai trazer no seu texto, né, propor implementar soluções, olha, soluções que ela chama de processo e produto, envolvendo diferentes tecnologias. E ele vai dizer o seguinte, para quê? Para modelar e solucionar problemas complexos nas diversas áreas da vida cotidiana. Solucionar problemas complexos. E aí desenvolver o quê? Desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver, olha só, o pensamento computacional, o espírito de investigação e a criatividade. E aí nós temos 3 etapas, né, da educação digital, que é a etapa cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Algumas pessoas pensam que o pensamento computacional é o pensamento da máquina, é o pensamento do computador processando. Ledo engano. O pensamento computacional é uma habilidade humana, a habilidade humana de resolver problemas complexos. Então, você tem o pensamento computacional aí, decomposição, que quando você tem um problema maior, você decompõe em partes menores, reconhecimento de padrões, onde você vai separar esses problemas menores por padrões de semelhanças ou diferenças, abstração, onde você vai abstrair o problema e focar no que interessa, e o pensamento algoritmo, onde você vai criar um conjunto de passos e regras para resolver o problema. E aí você tem a cultura digital, você tem uma discussão sobre sociedade e tecnologia, a BNCC traz isso. Isso aí é trazido pelo movimento pela base. Cidadania digital, olha a preocupação com o cidadão do século XXI, cidadão digital. E letramento digital, observa que a BNCC não tem mais uma preocupação com a alfabetização digital, porque isso daqui, você dá para uma criança, ela não precisa ser alfabetizada para utilizar, ela vai saber utilizar. A grande detalhe é se ela, ao utilizar, ela compreende a ferramenta poderosa que ela tem na mão. Se existe a compreensão. Então, é por isso que eu estou falando de letramento. O que é isso aqui? Isso aqui é o pipo do século XXI. No século XX, a criança chorava, o pai dava o pipo, aí botava a chupeta na boca, a criança parava de chorar. Pipo, parava de chorar. A criança chora hoje, está aqui o pipo. Esse aqui é o pipo do século XXI. Né? Dá o pipo para a criança parar de chorar. Então, a questão é, mas a criança compreende a ferramenta que tem na mão? Ela tem uma compreensão, ela entende as questões epistemológicas, então ela precisa de letramento. E temos a parte de tecnologia digital que trata de
representação de dados, hardware e software, comunicação e redes. E nessa pegada, no anexo, né, que trata da cultura digital, que é a competência 5, a gente tem dimensões e subdimensões que vem trazendo pelo Movimento pela Base. É uma organização chamada Movimento pela Base, ela traz isso, que são anexos à BNCC. E aí vai falar da computação e da programação, do pensamento computacional e da cultura e do mundo digital. Então, você tem aqui, ó, a computação e a programação. Nós temos aqui o pensamento computacional, ó, trazido aqui pelo anexo, a BNCC, com o documento anexo, e cultura e mundo digital. E aí você vai ter as subdimensões: utilização de ferramentas digitais, você tem produção de multimídia, você tem linguagem de programação, aqui, ó. Você tem domínio de algoritmo, olha só que importante aqui, domínio de algoritmo. Visualização e análise de dados. Você tem um mundo digital e o uso ético. Olha só, o cidadão digital é o cidadão que usa a cidadania, usa, né, a tecnologia de forma ética e reflexiva. E aí você tem aqui as habilidades que têm que ser trabalhadas, as várias habilidades que têm que ser trabalhadas. Isso aqui é um documento trazido pelo Movimento pela Base sobre as dimensões e subdimensões das competências da BNCC. Seguindo, a gente ainda tem uma resolução, que é a resolução, né, número 1, de 4 de outubro de 2022, que vai trazer o complemento à BNCC da computação. Então, a gente tem agora a computação como um complemento obrigatório à BNCC. Então, a computação agora faz parte do currículo e é trazido pela resolução número 1, de 4 de outubro de 2022, que foi um parecer, aqui o parecer do Conselho, o parecer número 2 de 2022 da Câmara de Educação Básica, né, cujo relator foi o doutor Ivan Siqueira. Então, nós temos aí um outro documento que torna obrigatório o ensino de computação na educação básica. Além disso, nós temos que a lei que modificou a LDB e vai trazer para a gente a nova política de educação nacional de educação digital, a nova política nacional de educação digital, cujo texto da LDB foi modificado. Que lei modificou? Foi a lei de 11 de janeiro de 2023, foi a lei 14.553, e modificou outras leis do Plano Nacional de Educação também. E traz o seguinte texto: a educação digital, com foco no letramento digital. Olha só o foco da educação digital, letramento digital. E no ensino de computação, programação e robótica. E outras competências digitais. O que são essas outras competências digitais? Outras competências como impressão 3D e tudo isso. Outras competências digitais será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, olha só, a educação digital, ela é componente curricular obrigatório. Ela é componente curricular obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. Então, não tem mais para onde a gente correr. Além disso, se a gente for falar da escola em tempo integral, a jornada estendida, tem uma portaria do MEC, que é a portaria 2036, de novembro de 2023, que vai falar sobre as ações estratégicas necessárias para implementar, né, projetos na jornada estendida. E entre eles tem 2 pontos importantes. Um ponto é a formação de professores. Então, eu preciso de um projeto que vise a formação dos educadores, a capacitação dos educadores, a formação de professores. E aí que eu tenho um componente novo, que é a robótica, a computação, eu preciso formar esses professores, eu preciso prepará-los para estarem aptos a ministrar esse novo componente curricular. E a outra coisa, eu tenho o fomento de projetos inovadores em educação de tempo integral. Pessoal, o que há de mais inovador do que a computação e a robótica? O que há de mais inovador do que a computação e a robótica? Então, nós temos aí elementos suficientes para adotar um projeto de educação científica, tecnológica e digital na nossa escola. Levar por quê? Porque já é necessário, já é lei, já é obrigatório. É preciso estar. Mas quando eu for colocar esse tipo de projeto, ele não pode ser qualquer tipo de projeto. Não se trata de um manual de montar e desmontar coisas. Tem que ser um projeto estruturado na BNCC
que esteja dialogando com os eixos estruturantes. Quem são esses eixos estruturantes? A investigação científica, né? A investigação científica, os processos criativos, a mediação e a intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Ou seja, eu tenho que ter um processo que vai abarcar as várias áreas do conhecimento, os objetos, né, do conhecimento, desenvolver competência e habilidade no campo científico, investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. Eu tenho que ter um processo para expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos por meio da criatividade. Então, olha só, a criatividade, o processo criativo, não se trata de montar e desmontar um robô seguindo o manual, mas do aluno ser capaz de idealizar e realizar projetos por meio da criatividade. Para o aluno empreender, para si ou para outro, socialmente ou comercialmente, mobilizar conhecimento de diferentes áreas para articular saberes relacionados a projetos de vida e ampliar a capacidade de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente, projetos sustentáveis, projetos que têm impacto social. Então, é assim que tem que ser pensado nos 4 eixos estruturantes. Eu vou citar um exemplo do que eu quero dizer com vocês sobre os 4 eixos estruturantes. Então, eu vou pegar um robozinho aqui, é um robozinho, vem no nosso kit da editora Dogomaker, da Dogomaker. Então, observe esse robozinho aqui. É um robozinho de acrílico, tem os seus pneus, tem o motor, né, tem o microcontrolador. Então, para o aluno montar isso aqui, basta que ele pegue as peças e siga o manual de montagem. Até aí tudo bem, ele vai montar. Mas vamos ver se existe a parte do processo da investigação científica. Existe? Claro que existe, porque tem toda a parte mecânica de montagem do robô. Além da parte mecânica, tem toda essa parte eletrônica que envolve circuitos elétricos, conhecimentos de física, magnetismo, não é verdade? Tem a parte do sensor dele funcionando, aí dá para explorar a física dos sensores, aqui o robô funcionando, ó. Aí eu ponho a mão aqui, eu mudo o estado de rotação. Então, aqui, quando ele encontra aqui, ele vai se desviar do obstáculo, ao encontrar um obstáculo. Então, isso aqui é um exemplo. Aí, vamos ver, teve uma parte criativa, relativamente criativa, com baixa criatividade, porque o aluno ele vai apenas seguir o manual de montagem, ele vai fazer, ele não vai idealizar, não é algo idealizado por ele, é algo só que ele vai realizar, que ele vai fazer, não é algo que ele idealizou, ele vai seguir o manual de montagem. É empreendedor? É empreendedor pessoal, porque é algo que ele vai satisfazer. Fazendo, montou o robô, é algo que ele vai, uma tarefa que ele vai cumprir, uma satisfação pessoal. E qual o impacto social disso aqui? É bem pequeno, é mais um impacto do lúdico, né? Da diversão, não tem um grande impacto social. Diferente de quando a gente traz este robô aqui. Observa que é o mesmo robô, tem a mesma função, e ambos os robôs eu posso explorar áreas do conhecimento, como ciência, biologia, física, quando eu exploro o sensor. Quando eu exploro o sensor do robô funcionando aqui, por exemplo, o robô vai funcionar, eu ponho a mão aqui, então vai parar. O que é isso? Os morcegos possuem isso, é chamado ecolocalização, os golfinhos possuem isso, o sonar, o sensor ultrassônico. Então, eu vou explorar toda a parte física, comparar com a biologia, sistemas biológicos como dos morcegos e dos golfinhos, falar de sonar, falar de tecnologia, sociedade. Então, tem toda a parte eletrônica, toda a parte mecânica, então tem investigação científica. É um processo criativo, é um processo altamente criativo. Observa, aqui é a roda universal, roda boba, aqui é um desodorante Rolon, não é verdade? As rodas aqui são de borracha, aqui foi feito rodas de tampa, de garrafa. O chassi aqui é acrílico, aqui o chassi é uma vasilha de margarina, por isso o robô recebeu um nome carinhoso de Margarete, e ele é todo criativo, todo colorido, tem um ursinho aqui, foi feito pelos professores de biologia, de breves, geografia de breves, da Ilha do Marajó. Então, aí eu tenho aqui a parte de intervenção, mediação sociocultural. Tem intervenção, mediação sociocultural? Tem, porque eu estou reutilizando o material. É material de baixo custo, reutilização de material. Utilizando 8R, reutilize, né? Recicle, reuse. Então, aqui é o material de baixo custo e que me permite empreender
Por que eu estou empreendendo? Porque eu estou construindo o robô mais barato do planeta Terra. Então, o robô feito de margarina, Margarete, é o robô mais barato do planeta Terra. Isso é empreendedorismo, é uma forma de empreender também. E aí a gente pode pegar outros exemplos, por exemplo, aqui o robô dançarino. O robô dançarino, o Otto, a gente liga aqui, ele foi pensado para ser um robô dançarino apenas. Mas nós percebemos que os alunos autistas adoram o Otto, ele todo feito de papelão, aqui adoram. Aí eu passo aqui, tem um sensor, tem toda a física do sensor, e aí o robô vai dançar. Ó, que bonitinho. Então, aqui eu tenho os 4 eixos estruturantes, tem toda a parte de investigação científica, parte do circuito elétrico, do estudo da física, tem toda a parte do design do robô. Então, aí tem a parte do sensor, funcionamento do sensor, estudo da física do sensor. É criativo, envolve arte, né? Criatividade, feito de papelão, é um robô dançarino, olha que só criatividade. Intervenção e mediação sociocultural, ele foi pensado para o público autista, ele foi pensado para o público autista, público TDAH, apesar de ser um robô que já tem na internet, você vê, mas ele funciona muito bem com os autistas. Então, os alunos poderiam empreender, eles poderiam criar um robô na impressora 3D, por exemplo, um robô do Otto, para comercializar para pais, mães de crianças neurotípicas. Aí, ou seja, eu tenho de papelão, ele é muito frágil, mas eu posso usar a impressora 3D, fazer um e comercializar esse Otto aqui. Ó. Então, aqui, com o Otto, a forma que foi explorado, eu explorei os 4 eixos estruturantes trazidos pela BNCC, né? Aí eu poderia dar outro exemplo aqui de uma lixeira robô. Essa lixeira aqui, eu posso trabalhar questões de ciência, meio ambiente, né, reutilização de materiais, matéria-prima, falar da importância da lixeira, porque não jogar lixo no chão, falar da questão ambiental. Então, eu estou trabalhando ciência, o processo é totalmente criativo, eu posso empreender, colocar várias dessas lixeiras na escola, e é uma lixeira que o aluno não precisa tocar, as pessoas não precisam tocar. Aí explora a física do sensor, e então eu estou explorando aqui os 4 eixos estruturantes da BNCC. Então não se trata de vender manuais de montagem e desmontagem de máquinas, de robôs, mas se trata de levar um projeto de educação científica, tecnológica e digital baseado na BNCC, que envolva os 4 eixos estruturantes. Entendido? E aí a gente segue. E como nós, da Dogomaker, podemos colaborar com o cumprimento da BNCC na educação básica? Nós podemos fazer isso? Nós podemos e queremos fazer isso. Nós queremos levar isso para seu município, para a sua escola. Nós podemos fazer através do nosso projeto que envolve o pensamento computacional e a robótica educacional. É um projeto de educação 4.0. É um projeto de educação científica, tecnológica e digital alicerçado na BNCC. Esse projeto ele conta com materiais didáticos. Nesse material didático nós temos o livro, que o primeiro livro é a iniciação ao desenvolvimento do pensamento computacional com programação visual, que são o livro do professor, o livro do aluno, ambos os livros, aqui, baseado na BNCC, todo fundamentado e baseado na BNCC, onde aqui o aluno ele vai aprender sobre animação, algoritmos, programação, storytelling, introdução ao desenvolvimento de aplicativos, introdução aos games. Então, nós temos esse livro, tá ok? Que você vê aí na sua tela, o livro. E esse livro, ele é todo baseado em programação visual, ou seja, o aluno não precisa saber uma linguagem como JavaScript, PHP, Python, nenhuma linguagem de computação. Ele vai aprender através de organização lógica de blocos. Blocos lógicos, a gente chama computação gráfica. Então, ele vai, através da lógica da programação, ele vai aprender manipular blocos lógicos de programação para criar seu game, para criar seu aplicativo. E qual o software que a gente usa de programação visual? A gente usa um software que nós fizemos uma modificação,
que é o Dogoblock. O Dogoblock é um software de programação visual baseado no Scratch do MIT. E também a gente utiliza o MBlock, que é uma versão chinesa. Nós fizemos uma modificação. E aí, quais são as vantagens do Dogoblock? A primeira vantagem é que ele já traz a robótica embutida nele. A robótica que a gente utiliza é o Arduino. A outra vantagem é que ele é muito levinho, ele cabe no pendrive e ele não precisa de internet, que ele é totalmente offline. Então, a gente não precisa dele conectado, computador conectado à internet. E ele roda em qualquer máquina mais antiga que você tiver aí na sua escola, no seu município. E além de trazer a parte toda de robótica, ele está em um português objetivo e bem claro para que o aluno que tem dificuldade de leitura, que tem dislexia, possa participar do processo. O Dogoblock pode desenvolver games, pode desenvolver aplicativos, né, uma série de animações e programar robôs. Além disso, nós temos o segundo livro, que ele trata exatamente da robótica educacional. Junto vem o kit, que é o kit de robótica. E aí eu vou falar para você do segundo livro, que tem o livro do aluno e o livro do professor. Ambos também baseados na BNCC, aqui, ó, na Base Nacional Comum Curricular, e é uma robótica educacional sustentável com programação visual, onde a gente vai utilizar também o Dogoblock. E, além disso, traz o kit de robótica. O kit de robótica vem junto. O kit de robótica vai estar junto também. 221 itens, o kit de robótica, com sensores atuadores robótico, microcontrolador Arduino. Aqui o kit de robótica, tá ok? Vai ter um microcontrolador Arduino para ser trabalhado. Ele vai poder fazer várias variações de um robô que já vem com os componentes nele, como você pode ver aí na imagem. O robô já tem, ele pode fazer várias variações desse robô aqui, que é um robô em acrílico, que é o 2DW, ele pode fazer várias variações dele, pode fazer robô segue-linha, o robô explorador, ele pode fazer um robô para não colidir com os espaços, ele pode fazer um robô utilizando o Bluetooth, enfim, para isso ele vai precisar deste livro que tem 20 capítulos, muitas lições, né? Explorando várias áreas do conhecimento e todo fundamentado na BNCC. Outra vantagem é que o nosso material foi avaliado pelo Conselho Nacional de Educação, foi avaliado pela Federação Internacional de Robótica e eles deram pareceres favoráveis. Por exemplo, o Dr. Ivan Siqueira, que é professor em várias universidades, professor convidado em várias universidades nos Estados Unidos, no resto do mundo, Dr. Ivan, que é professor hoje na Bahia, no Federal da Bahia, ele analisou o nosso livro de desenvolvimento do pensamento computacional e deu um parecer favorável. O que é que ele diz? Ele diz assim, ó, segue o apanhado para o livro Iniciação e Desenvolvimento do Pensamento Computacional com Programação Visual, do professor Bruno Ricardo Santos. O trabalho do professor Bruno incorpora diversas sugestões de componentes e valores e abordagem da contemporaneidade, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, BNCC do MEC, Media and Information Literacy da Unesco, STEAM e Cultura Make. Do ponto de vista pedagógico, o trabalho se alicerça em pressupostos de Paulo Freire, Piaget e Vygotsky, mas também incorpora o mais recente conjunto dos pressupostos teóricos do conceito do pensamento computacional, objetivando introduzir o ensino de computação na educação básica. Nesse sentido, dialoga com as recentes diretrizes curriculares nacionais da CN e da computação elaborada pelo CNE. E aí ele vai fazer uma visão geral e ele recomenda ao livro dar um parecer favorável. Então, nós temos respaldo, um parecer favorável do Conselho Nacional de Educação através do relator do componente curricular da computação, né, da BNCC, que é o Dr. Ivan Siqueira. Ele que elaborou, né, aquela componente curricular, aquele parecer número 2 de computação na educação básica. E aí tem um parecer favorável, assim como a gente tem um parecer favorável da Federação Internacional das Associações de Robótica, no capítulo Brasil, dado pelo doutor Jonathan Almada, que é o presidente da FIRA no Brasil. E aí ele vai falar do livro, né, ele vai falar sobre a nova lei
da Política Nacional de Educação Digital, da LDB, e ele nos dá um parecer, portanto, somos de parecer favorável em recomendar os aludidos livros. Então, ele recomenda nossos 2 livros para ser trabalhado na computação e na robótica educacional. Então, nós temos, né, esse respaldo, nós temos essa garantia tanto do Conselho Nacional de Educação quanto da Federação Internacional das Associações de Robótica, que o nosso material é um material de qualidade pensado na educação básica no Brasil. Além do que, nós temos também a parte que fala da impressão e modelagem 3D no projeto. Muito importante, porque essas tecnologias permitem que os alunos visualizem e criem modelos tridimensionais, o que melhora a compreensão de conceitos como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Além disso, incentiva a criatividade, a resolução de problemas, o pensamento crítico e a habilidade do século XXI. Então, é fundamental o uso da impressora 3D no desenvolvimento do projeto. A gente traz também a impressão 3D. Mas tudo isso, impressora 3D, kit de robótica, livros, nada disso faz sentido se isso não chegar até o professor. Se o professor não se sentir contemplado, se o professor não for capacitado. Então, para a gente ajudar de fato, é o que nós queremos fazer, a gente precisa envolver os professores nisso. E como nós podemos envolver os professores nisso? A primeira coisa é a qualificação docente. Precisamos qualificar o professor. E aí, para qualificar o professor, nós temos uma formação presencial. É isso mesmo que você ouviu, presencial formação. 40 horas de formação presencial, sendo 20 horas do pensamento computacional, 20 horas de robótica educacional. Então, o professor vai receber uma equipe, presencialmente vai receber capacitação. Além da formação presencial, nós temos uma plataforma online, onde o professor vai ter uma formação remota de 60 horas do pensamento computacional, mais 80 horas de robótica educacional. Então, as aulas de robótica educacional estão sendo introduzidas, mas nós já temos 60 horas de pensamento computacional disponível ao professor. E tudo isso certificado, o professor vai receber certificação da sua formação. Porque é importante, porque é um conteúdo novo, então o professor precisa receber formação. Além de formação, o professor precisa ser ajudado na elaboração do planejamento pedagógico. Então, nós temos toda uma equipe que vai dar suporte no planejamento pedagógico, para não deixar o professor abandonado nessa hora de planejar. Além do que, todo livro, o professor vai receber, todas as aulas estão roteirizadas, então existem roteiro de aulas editáveis e slide, as lâminas de slide, o professor vai ter acesso a todas as lâminas dos slides com aulas editáveis que ele vai poder apresentar a seus alunos, as aulas propostas para ele utilizar. Então, como são propostas, o professor vai ficar à vontade, né? Vai ter a liberdade de editar, fazer como quiser. Além do que, assessoria técnico-pedagógica. O professor vai receber, durante todo o processo, assessoria técnico-pedagógica. O professor vai ter vários canais de comunicação, vai ter o e-mail, as redes sociais, vai ter o WhatsApp, telefone, e, se necessário, nós vamos até o município, até a sua escola, para tirar as dúvidas do professor, para reforçar. Se precisar trocar uma peça, nós vamos trocar uma peça que não esteja funcionando da impressora, precisar trocar uma peça, né, do kit, a gente troca essa peça. Não vamos abandonar. E dentro dessa assessoria, nós fazemos uma assessoria, incentivamos, né, a criação de uma feira de ciência e de tecnologia, uma feira de ciência, tecnologia e inovação, um torneio, um campeonato de robótica, de ciência, né, de projeto científico, em que nós fazemos assessoria, fazemos todo assessoramento e nós nos comprometemos a dar premiação, a entrega de troféus e medalha para os 3 melhores projetos. Incentivar a feira de ciência é muito importante. É muito importante trazer essa questão das feiras de ciência, dos campeonatos. Fizemos isso com alguns municípios. Isso nós podemos ver isso. Então, essa é a nossa proposta de projeto de educação científica, tecnológica e digital para levar para o seu município, para a sua escola. Dentro disso, lembrar que o nosso plano pedagógico ele é todo fundamentado na BNCC, né? A gente já viu isso aqui. Ele é todo fundamentado aqui na Base Nacional Comum Curricular. Também no uso de metodologias ativas da educação, porque você não pode utilizar metodologias do século XIX e do século XX, além de documentos internacionais,
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e as literacias de mídia e ecologia de aprendizagem cunhados pela Unesco. Por quê? Porque a ONU e a Unesco elas têm uma preocupação, a preocupação com a cidadania do século XXI. O cidadão do século XXI que ela chama de cidadão digital. O cidadão digital não basta ter acesso à tecnologia. Ter acesso à tecnologia não garante cidadania. Ele tem que ter acesso para ele saber fazer, para poder ser. Então, eu tenho que, não se basta ter, eu tenho que saber fazer para ser. Então, dentro disso, a ONU tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e aqui a gente traz 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo de número 4, que é educação de qualidade, o projeto Embarca Educação de Qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, uma consequência da educação de qualidade é o trabalho decente e o crescimento econômico. Com trabalho decente e crescimento econômico, uma consequência é o crescimento da indústria da inovação e infraestrutura. E, com isso, a gente consegue combater, reduzir as desigualdades. Então, o nosso documento é baseado nas ODS e nas literacias de mídia da Unesco, falando da cidadania do século XXI, para formar o cidadão com habilidades para o mundo tecnológico e um mundo tecnológico que está imerso numa cultura digital. Esse cidadão vai ter competência e habilidades para atuar neste mundo, com protagonismo, né, com atuação direta, para solucionar problemas reais. E agora, lembrando que nosso projeto ele é todo fundamentado na Educação Maker, então ele é todo fundamentado na Educação Maker e no aprendizado STEAM. STEAM é o acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Então, são metodologias ativas da educação no século XXI, em que o aluno aprende a partir da prática, aprende conceitos teóricos a partir da prática para solucionar problemas reais. E desenvolver também o que a gente chama de competências e habilidades socioemocionais, como pensamento crítico, aprendizado significativo, concentração, trabalho em equipe, tomada de decisão, engajamento, foco na solução do problema, criatividade, inovação e empreendedorismo e desenvolver uma mente e um espírito de sustentabilidade. Tudo baseado nos trabalhos de Piaget, Vygotsky e Seymour Papert, que é onde a gente se alicerça de fato, são os trabalhos de Seymour Papert, ok? E agora eu gostaria de dizer da estratégia. Qual estratégia nós vamos utilizar? Nós temos 2 livros. Esses 2 livros são pensados do 6º ao 9º ano, mas veja, você pode até utilizá-lo no novo ensino médio no 1º ano, o pensamento computacional no 2º ano, a robótica educacional, não tem problema. Mas a nossa estratégia é trabalhar um projeto, então tem que ser um ensino baseado em projeto, onde professores e alunos vão trabalhar juntos, professores e alunos vão formar uma equipe sólida, para conseguir alcançar uma meta. Onde o professor é o mediador e o aluno é o aprendiz, né? E vão juntos trabalhar um projeto. Pode ser um projeto de feira de ciência, pode ser um projeto de montagem de robô, pode ser um projeto da lixeira robô. É um projeto gamificado e lúdico, baseado em etapas e desafios. Ou seja, o aluno só passa para a próxima etapa se ele vencer o desafio anterior. Então, as aulas ocorrem uma vez na semana, com 2 horas aulas por turma. Os alunos se dividem em equipe de 3, no máximo 4, para dividir um kit e um computador. Outra coisa é engajar e motivar os alunos por meio do efeito positivo criado pela expectativa de disputar uma premiação nas feiras de ciência ou nos torneios de robótica. Então, incentivar os alunos, motivá-los a participar, né, de um torneio de robótica, de uma Olimpíada, de uma feira de ciência, isso cria uma expectativa positiva e faz com que o aluno fique mais motivado, mais engajado. A outra coisa é desenvolver um projeto de baixo custo. Para que isso seja viável, tem que ser um projeto de baixo custo, para ser democrático, tem que ser sustentável, reutilização de materiais, sucata eletrônica e utilizando hardware e software livre, principalmente utilizando o
Arduino, que é o nosso kit, é o Arduino. Tá ok? E agora eu queria com vocês compartilhar alguns momentos. Aqui nós temos, mostrando para vocês, aqui exemplos de troféus que a Dogomaker disponibilizou aqui, troféus. Aqui foi no município de Marituba, região metropolitana de Belém, medalha. Aqui é uma grande festa, tem um impacto social muito grande, um impacto político, né? É um momento de lazer, é uma grande festa. Mostrar aqui para vocês. Isso aí são os robôs de uma feira de ciência e tudo. Mostrar o que nós da Dogomaker fizemos nessa mostra de ciência e tecnologia no município de Marituba, região metropolitana de Belém do Pará. Aqui foi a entrega da premiação, a secretária fazendo a entrega da premiação, a secretária de Educação. A gente também quer agradecer a empresa Dogomaker, que acreditou no nosso projeto, esteve aqui em parceria conosco, colocou a sala game e eles estão também parabenizando. E a forma que eles encontraram de parabenizar as nossas escolas foi com um kit para que vocês construam mais coisas aqui no nosso município. Parabéns, Dogomaker, muito obrigada. Parabéns à escola, a lei da honra, né, também. Então, aqui é um exemplo de feira de ciência. Outro exemplo de sucesso foi o case de sucesso num município bem pequenininho de Pio 12. Você vê os alunos trabalhando aí nos seus projetos. E aí foi um grande sucesso, um evento que moveu toda a cidade, no município de Pio 12, no Maranhão. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Pio 12, o futuro é maker em Pio 12. Nós temos aqui escola particular na região metropolitana de Belém, feira de ciência, aqui o robô chegando na feira de ciência. Essa é uma escola particular na região em Belém, do Pará. Fomos patrocinadores do 5º Tech Camp, que é futebol de robôs em 2022, edição Pará. Na Ilha do Marajó, a gente atuou, aqui saiu reportagem, teve o primeiro torneio de programação. Então, na Ilha do Marajó, em Breves, no Marajó,
nós atuamos com o projeto de educação científica, tecnológica e digital. Esse mesmo professor daqui, que é o professor Fábio Jorge, conhecido como Fábio Fabuloso, ele recebeu o prêmio Seymour Papert da FIRA, da Federação Internacional das Associações de Robótica. O professor em breve é reconhecido como prêmio aqui, o professor e os seus alunos. Aqui é o professor dando depoimento sobre o nosso projeto. Olá, eu sou o professor Fábio Jorge. Eu estou falando aqui de Breves, na ilha do Marajó, que fica no estado do Pará. Nós aqui estamos desenvolvendo o projeto do professor Bruno Ricardo, que consiste no pensamento computacional e também na educação 4.0, na robótica educacional aplicado no ensino básico. Esse projeto ele está nos incentivando muito. Nós estamos saindo do nosso ponto da mesmice, digamos assim, das aulas sendo a mesma, e estamos indo para outros patamares, num patamar em que a gente sai da zona de conforto e começa a motivar os alunos. E os alunos estão muito motivados mesmo com os kits de robótica sendo ensinados, e também devido ao livro que foi apresentado a eles, e estão desenvolvendo muitos games e também aplicativos que resolvem o problema real. Então, para você ver aí, a gente não precisa falar. Além disso, aqui é um vídeo de atuação dos vários municípios. Esse vídeo já está desatualizado, tá ok? Já estamos em muito mais municípios no Brasil. Por conta do nosso material ser um trabalho robusto de educação científica, tecnológica e digital, alicerçado na BNCC. Acompanhe aí. Marituba, no Pará. Breves, no Marajó, estado do Pará. Zedoca, no Maranhão. Satubinha, no Maranhão. Porto de Mós, no Pará. Pio 12, no Maranhão. Só trabalhando a impressora 3D. Maranhãozinho, no Maranhão. Maracassumé, no Maranhão. Junco, no Maranhão. Igarapé do Meio, no Maranhão. Centro do Guilherme, Maranhão. Carutapera, Maranhão. Boa Vista do Gurupi, Maranhão. E hoje já tem Magalhães Barata, nós já temos outros municípios que estamos no Tocantins, estamos entrando no Ceará, estamos entrando no Piauí, outros lugares do Brasil, chegando a São Paulo. Aí são os municípios que nós atuamos. Aqui, nossas premiações, esse projeto ele começou na escola pública, no chão da sala de aula, e aí nós ganhamos o prêmio 2016, o prêmio Olho na Escola, foi um prêmio da Fundação Roberto Marinho, do Canal Futura, afiliado à Rede Globo, com o melhor projeto de educação científica, tecnológica e digital do Brasil, o prêmio Olho na Escola, 2016. Além desse prêmio Olho na Escola, nós também recebemos o prêmio internacional da Federação Internacional das Associações de Robótica por 2 anos, 2022 e 2023, o prêmio Seymour Papert Paulo Freire, com o melhor projeto de robótica educacional do Brasil, melhor projeto de robótica educacional do Brasil. Além disso, quando a gente trabalha com o FabLab, chegou a trabalhar com o FabLab, o pessoal do CASLab, FabLab francês, os pesquisadores vieram conhecer nosso projeto aplicado à escola pública, né, a eficácia do projeto. Além dos franceses, né, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares entendeu que o nosso projeto era um projeto de educação científica, divulgação e popularização da ciência, e nos premiou com uma formação de física de partículas para a gente melhorar o nosso portfólio. E estivemos na Europa, né, no LIP, em Portugal, e na Europa, no CERN, ali na Suíça, levando e compartilhando e aprendendo mais para enriquecer o nosso projeto. É um projeto com alcance internacional. Temos reconhecimento nacional como um capítulo na série Janelas de Inovação na Globoplay, apresentada por Viviane Mosé.
É o 4º capítulo da primeira temporada, você pode acompanhar lá. Janelas de Inovação, Viviane Mosé apresenta, é o 4º capítulo da primeira temporada. Ampla divulgação na imprensa, revistas e sites especializados, como projeto de robótica sustentável, de baixo custo e de sucesso, com eficácia. Recebemos o prêmio, mesmo na pandemia, nós trabalhamos e recebemos o prêmio de técnico destaque do First Lego League, né, que é o campeonato de robótica da Lego, e os nossos alunos, mesmo na pandemia, tiveram destaque e durante a pandemia estiveram pensando em soluções de problemas. Aí vejam isso aqui. A higiene correta das mãos é fundamental para evitar o contágio do coronavírus, mas tem um detalhe, você já parou para pensar nisso? Que a embalagem do álcool também pode ficar suja. Não, é cada coisa, a gente vai pegando uns detalhes, né? E é aí que entram criatividade e oportunidade, porque essa foi justamente a preocupação de 2 irmãos. Sabe o que eles criaram? Um robô capaz de despejar o álcool em gel sem que você toque as mãos. Os irmãos Caio e Cauã aproveitam os... Então, olha só, o Caio e o Cauã, durante a pandemia, eles desenvolveram uma mente sustentável, uma mente inovadora, através de um projeto de educação científica, tecnológica e digital, e durante a pandemia, pensando em soluções viáveis, desenvolveram o robô álcool em gel. Não só os meninos, mas também as meninas, durante a pandemia, foram destaque da imprensa. Em tempos de pandemia, os cuidados com a higiene são fundamentais. Pensando nisso, um grupo de meninas resolveu apostar na robótica para ajudar no combate à Covid-19 e tudo isso com baixo custo. Abrir uma torneira sem toque não é nenhuma novidade, né? Com certeza você já deve ter visto isso em algum dispositivo. Mas uma torneira que funciona com um sensor de movimento de baixo custo, essa ideia a Camila começou a desenvolver. Todos os recursos dela são de baixo custo. Para poder ajudar os feirantes, porque toda vez tinha contato com a torneira. E tem a mesma eficiência do que teria, talvez, um sensor de shopping, as torneiras de shopping, só que é de baixo custo. Então, veja só, Camila, desenvolvendo um projeto de baixo custo viável para ajudar os feirantes na época da pandemia, porque precisavam trabalhar, precisavam de um processo de higienização da mão em que eles não precisassem tocar, para diminuir a chance de contágio. Então, são alguns exemplos e conquista da educação, do projeto de educação científica, tecnológica e digital. Alguns resultados qualificáveis e impactos educacionais. Onde esses projetos foram aplicados, nós observamos que houve um aumento nos indicadores educacionais, como IDEB, Prova Brasil, SAEB. Nós percebemos alunos mais motivados, mais engajados, maior autonomia e protagonismo dos alunos, aumento na frequência escolar, desenvolvimento do pensamento computacional, raciocínio lógico, cálculo mental, alunos mais criativos, empreendedores e inovadores, melhora nas notas nas avaliações escolares, principalmente em matemática e ciência, potencialização do entendimento sobre questões epistemológicas, né, sobre ciência e tecnologia, e destaque em Olimpíadas de Matemática, Ciência, Robótica, Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Alguns municípios medalhistas de ouro na OBMEP e outras Olimpíadas como o OBA, Olimpíada Brasileira de Robótica. São alguns exemplos. Aqui alguns destaques dos alunos. Aqui os alunos trabalhando, né, nos seus projetos. E aqui um grande destaque internacional, que foi nossas alunas da periferia, ribeirinhas, que usaram o livro do pensamento computacional para participar de um campeonato Technovation Girls, que é um campeonato só para meninas de 8 a 18 anos, onde elas têm que pensar em um problema e, na verdade, focar na solução desse problema, e a solução tem que ser tecnológica. As meninas pensaram na dificuldade da mobilidade fluvial dos rios da Amazônia e desenvolveram o Uber dos rios, né, que é o chamado Jungle Boat. Aqui eu vou mostrar um trechinho, mas você pode encontrar no Globoplay, se você escrever Jungle Boat, Mobilidade Fluvial da Amazônia, ou no canal da Dogomaker, né, no YouTube, escreva Dogomaker e você pode ver essa matéria completa das meninas que desenvolveram o Jungle Boat. Na Amazônia, os rios carregam história, ancestralidade. E por essas águas também corre o futuro. A Ilha do Combu é um cenário quase poético, mas a mobilidade fluvial ainda é uma barreira. A gente não tem o nosso transporte, né? Vou adiantar um pouco aqui. Muito. Para
para ir para lá, para Belém, tipo, para arrumar uma passagem para ir para lá cedo. Aqui, ó, uma das Volto alunas só participando. 7 horas, chego só às 7 horas aqui em casa. Pense aqui, o que Soluções tecnológicas. A iniciativa Aqui as foi meninas, ó. desenvolvida com o apoio de uma organização. elas não conheciam como era. Então vocês podem ver o teor todinho no canal no YouTube da Dogomaker ou na Globoplay colocando Jungle Boat, mobilidade fluvial na Amazônia. Então isso é um exemplo que eu trouxe a vocês, o nosso projeto de educação científica, tecnológica e digital, exemplos que nós queremos implantar no seu município e na sua escola. Por isso eu termino como eu comecei, dê as ferramentas certas às pessoas comuns e elas farão coisas extraordinárias. Nós temos as ferramentas certas, queremos levar até vocês para que no seu município, na sua escola, vocês sejam capazes de fazer coisas extraordinárias. Muito obrigado pela atenção de vocês.